Bom dia aos meus amados irmãos e amigos. É muito bom nós estarmos aqui mais esta manhã. É muito bom nós estarmos falando um pouco mais do nosso Deus, recebendo dele, a unção. E eu quero estar falando hoje sobre avivamento espiritual. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom em todo tempo. Nosso Deus tem sido maravilhoso, Reginalda Lima, seja bem-vinda. Não, Reginalda não, Regilda Lima, seja bem-vinda, Regilda. Deus esteja te abençoando aí maravilhosamente, amém? Então um texto aqui que diz assim: e se o meu povo, é o texto de 2 Crônicas, capítulo 2, versículo 7, 14, 2 Crônicas, capítulo 7, 14, melhor dizendo, amém? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Assim diz o Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Israel, sobre a minha vida e a tua vida. Amém? Então, humilhar-se diante de Deus é buscar a face do Senhor em oração e converter-se, aleluia, dos seus maus caminhos. São atitudes que procedem ao avivamento espiritual. Amém? Larissa Alves dos Santos, seja bem-vinda em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus esteja te abençoando aí, operando maravilhosamente na sua vida e na vida de todos os seus. Amém? Que seja um tempo assim maravilhoso. Também Lucas Júnior, que Deus esteja te abençoando aí, Lucas, abençoando também toda a sua família. Amém? Glórias a Deus. Eu quero trazer um texto, então, que está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 12 até o 15, e depois Ageu 2, do versículo 5 ao versículo 9. Diz assim o texto que nós acabamos de ler, mas eu quero aqui estar junto com os meus amados irmãos. 2 Crônicas, e diz assim, capítulo 7. E se o Senhor apareceu, e o Senhor apareceu de noite a Salomão, e disse-lhe: ouvi a tua oração, e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. No versículo 13 diz assim: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome, este povo ele se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É o nosso Deus que está falando conosco, amém? E agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, segundo a palavra que concertei convosco quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco eu farei tremer os céus e a terra, e o mar, e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha prata, meu ouro, diz o Senhor dos Exércitos, a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos, o nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. Nós precisamos, meu amado irmão,
aleluia, está colocando a nossa vida no altar do Senhor. Amém? Natan, seja bem-vindo, que Deus esteja te abençoando aí, em nome de Jesus Cristo. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor Deus, mais uma vez, por nós estarmos juntos aqui nessa manhã, para louvar o Teu nome, engrandecer o Senhor e fazer do Senhor, aleluia, Senhor Deus, verdadeiramente, Senhor Deus, a nossa adoração, Senhor Deus, a nossa busca, Pai, agradecer a Ti, Senhor Deus, por mais um dia de vida, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, por estarmos aqui reunidos, ó Pai, aleluia, diante do Senhor, ó Pai, pedindo perdão pelos nossos pecados, nossas falhas, ó Pai, pedindo ao Senhor que venha sarar as nossas feridas, pois nós nos humilhamos debaixo, Senhor Deus, das Tuas mãos potentes. Nos ajuda, Senhor Deus, e faça, Senhor Deus, dos Teus filhos e filhas, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, uma nação, Senhor Deus, que venha verdadeiramente te adorar, te buscar, Senhor Deus, colocar a sua vida no seu altar. Então, Paizinho querido, Paizinho amado, esteja, Senhor Deus, pegando nas nossas mãos, nos direcionando durante todo esse dia, que possamos ser uma bênção nas Tuas mãos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus, que bom, né? Ismael, aleluia, Rizaldi, seja bem-vindo, Rizaldi, né? Seja bem-vindo, Deus te abençoe. Também aqui, aleluia, a Ian Orvei, que Deus esteja te abençoando. A Ana Carolina também, seja bem-vinda, todos sejam bem-vindos nessa manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom. Eu quero trazer uma introdução aqui que diz assim: neste, aleluia, momento, nós estaremos, aleluia, mais uma vez crescendo, né, espiritualmente, e nos desenvolvendo, né, no cumprimento da missão integral da igreja. No fundo, esse fenômeno espiritual é a condição primária para que o corpo de Cristo proclame o Evangelho de Jesus a cada criatura. Assim, constataremos que o avivamento espiritual, mais do que um movimento ocasionais, é uma necessidade permanente para a igreja enfrentar os desafios atuais. Amém? Nós precisamos todos os dias, todos os momentos, estar colocando a nossa vida no altar, falar: Senhor, eu quero ser instrumento usado pelo Senhor para que a Tua palavra ela esteja chegando ao meu amado irmão, à minha amada irmã, que nós sejamos uma bênção diante desse Deus que tudo pode na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Então, o avivamento espiritual, em primeiro lugar, esse avivamento espiritual é uma intervenção de Deus. Só tem início quando o Espírito Santo encontra espaço no coração de uma pessoa, de um grupo, e de uma cidade ou de uma nação, conforme nós vimos aí em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. E mais ainda, quando uma igreja local volta-se para Deus buscando de maneira humilde, para que Jesus possa transformar a realidade espiritual. Dessa forma, as circunstâncias de nossa vida externa também são transformadas pelo poder divino. A pré-condição para o avivamento. A Bíblia nos mostra que uma situação de crise espiritual ou moral pode ser pré-condição para o avivamento. Deus disse ao rei Salomão: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou enviar peste entre o meu povo. Aqui, a crise está delineada em termo climático. Entretanto, ela também pode ser moral, política, econômica, afetando todas as áreas da vida de um indivíduo, de uma igreja local ou de uma nação.
Assim, nós precisamos colocar a nossa vida diante de Deus e falar: Senhor, o que Tu queres de mim? Nós precisamos colocar diante de Deus, falar: opera, Senhor, pois eu preciso do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Franciele Lohana Correia, seja bem-vinda em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Então, definindo o que é avivamento. O avivamento pode ser definido como retorno aos princípios que caracteriza a igreja primitiva. O retorno à Bíblia com a nossa única regra de fé e prática, e o retorno à oração com mais bela expressão de sacerdócio universal do Cristo, aleluia, e do cristão. É o retorno às experiências genuínas com Cristo, sem as quais inexistiria o corpo místico do Senhor. É o retorno à grande comissão, cujo lema continua a ser até os confins da terra. O avivamento, enfim, é o reaparecimento da igreja como agência por excelência do reino de Deus, de acordo com Arthur Willis. O avivamento é a intervenção divina no curso normal das coisas espirituais. É o Senhor desnudando o seu braço e operando com extraordinário poder sobre os santos e pecadores, depois de haver o reanimado tantas igrejas que jaziam à morte. Charles Finney já tinha condições de afirmar ser o avivamento um novo, aleluia, começo de obediência a Deus. Amém? Então, obediência a Deus, ampliando o nosso conhecimento. Avivamento é arrependimento, acreditemos, pois, e proclamemos, conforme está em Atos capítulo 3, 19, onde o grego indica que podemos viver tempos de refrigério até a vinda do Senhor, mas eles somente virão quando houver genuíno arrependimento. Voltemos à figura usada por Scheffler. O que estamos fazendo para demonstrar nosso amor pelo nosso noivo celestial? De que estamos precisando nos arrepender? E você? Amplie mais o conhecimento lendo a obra do avivamento pentecostal. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, ao meu amado irmão Arthur, seja bem-vindo aí. Ezria, também seja bem-vinda. Nossa diaconisa da Cília, pastor Márcio da Silva, pastorzão, meu amado pastor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, pastor presidente, seja bem-vindo, Deus te abençoe aí. Então, aí, minha diaconisa Darcília, as condições para o avivamento espiritual, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 ao 17. Uma crise, diante desta crise, podemos observar vários comportamentos humanos, o medo, a revolta, a blasfêmia contra Deus e o próximo, o desespero, a tentativa de tirar a própria vida. Contudo, a palavra de Deus pode mudar todo o rumo de uma crise. E se o meu povo, que se chama pelo seu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. E sararei a sua terra, conforme está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Vemos neste versículo alguns aspectos importantes que antecedem o avivamento espiritual. No número 2 aí, o próximo tópico, humilhação diante de Deus. No lugar
de se revoltar diante das crises espirituais ou materiais? Quem chama por soluções afetivas a humilhação diante de Deus é a primeira condição para o avivamento espiritual acontecer. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ele se humilhar. Então, o que quer dizer isso, meu amado irmão? Muitas vezes, a revolta na crise, a revolta nas lutas, mas o Senhor está falando diante das circunstâncias, das situações difíceis. Nós devemos nos humilhar. A palavra do Senhor diz que todo aquele que se humilha será exaltado. E nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, colocar a nossa vida no altar e falar: Senhor, o Senhor tem todo o poder, o Senhor pode fazer todas as coisas, e eu necessito, eu preciso das tuas mãos potentes. Então sara-me, transforma-me, faça, Senhor, infinitamente mais do que eu tenho pedido, infinitamente mais do que eu tenho pensado. Só o Senhor pode fazer, amém? Então orar e buscar a face do Senhor. Sem oração não há avivamento. Sem a disposição dos crentes buscar a face do Senhor, conforme está em Salmo 143, versículo 1, 84, versículo 8, o avivamento tarda e não chega. Nesse sentido, podemos perceber se uma igreja local busca verdadeiramente um avivamento espiritual de acordo com a frequência dos crentes aos cultos de oração, na prática das orações devocionais, na perseverança em orar com um propósito, por determinados períodos de tempos, além de orar. O suplicante que busca a face do Senhor perseverar mais para receber de Deus a resposta da sua súplica. A ausência dessa disposição perseverante é uma das razões pelas quais Deus não envia o avivamento em muitos lugares. Então nós precisamos perseverar. Nós precisamos contar com um povo, amados irmãos, que esteja adorando ao Senhor, buscando ao Senhor, falando: Senhor, eu necessito, eu preciso, eu quero. E muitas vezes, amados irmãos, conforme nós estamos experimentando nos dias atuais, a maioria das igrejas estão vazias. A maioria das igrejas, amados irmãos, estão vivendo uma grande apostasia, um grande afastamento espiritual. E aqueles que se chegam com a cara tão desanimada que enfraquece até a ação do pastor. Nós precisamos então, em nome de Jesus Cristo, voltar ao primeiro amor, falar: Deus, me transforma, faça de mim instrumento nas tuas mãos, eu preciso do Senhor. Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falar: Senhor, eu estou aqui, aviva-me, faça, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Então, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja um com o teu pastor, seja um com o líder da tua igreja. Esteja aí se juntando às orações, esteja aí se juntando ao evangelismo. Nós precisamos fazer a nossa parte para que a obra do Senhor ela venha a crescer. Amém? Conversão sincera dos pecados. Se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, não pode haver avivamento sem confissão de pecados, sem que deixamos os nossos maus caminhos e nos lancemos à misericórdia de Deus. Eis a advertência tão séria: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. No Salmo 66, versículo 18, aí está. Nós precisamos também observar o que o Senhor ele está dizendo à minha pessoa, o que o Senhor está dizendo à tua pessoa. Nós precisamos colocar a nossa vida no altar. Também em Isaías capítulo 59, no seu versículo 1 e 2, o Senhor também fala da mesma maneira que está falando no Salmo que nós acabamos de ver aqui, Salmo 68, versículo 18. E eu quero estar trazendo para os meus amados irmãos Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2. Olha o que o Senhor tem falado: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não ouvir, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Assim diz a palavra do Senhor.
Nós precisamos colocar a nossa vida no altar. Nós precisamos buscar ao Senhor enquanto podemos, porque o Senhor, Ele quer fazer infinitamente mais na minha vida, infinitamente mais na sua vida. Então, eu quero aproveitar que nós estamos aqui, pegar também o Salmo 66, versículo 18, para nós estarmos dando uma olhada ao que o Senhor está falando aos nossos corações. Salmo 66, versículo 18. Olha o que o Senhor tem falado comigo e contigo. Ele diz assim: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Nós precisamos entender o que o Senhor está falando. Nós não podemos dar vazão à nossa carne. É isso que Ele está dizendo. Muitas vezes, nas concupiscências dos nossos pecados, nós damos vazão à carne. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que nós venhamos, aleluia, voltar para Ele. Amém? Tá, Guilherme? Deus te abençoe e seja bem-vindo aí, em nome de Jesus. Amém? Então, um caminho preparado. A crise pode ser uma pré-condição para o avivamento espiritual. Se nós nos humilharmos diante de Deus, se buscarmos mais a sua face, a face do Senhor em oração, se dedicarmos firmemente a confessar os nossos pecados e convertermos-nos dos nossos maus caminhos, então o Senhor, aleluia, o seu caminho está livre para o verdadeiro avivamento espiritual. Amém? As condições para o avivamento espiritual passam por uma crise, pela humilhação diante de Deus, oração e busca, aleluia, diante da face do Senhor com arrependimento sincero. Amém? Então vamos nos arrepender diante do Senhor. Na necessidade de um avivamento espiritual, nessa escassez, nesse afastamento espiritual que nós estamos vivendo nos nossos dias atuais, nós precisamos de um grande avivamento diante do nosso Deus. Então, é como se fosse a situação espiritual de Judá. Então diz assim: por causa da desobediência de Judá, profetas alertavam a respeito da futura destruição da nação. Mas o povo não ouviu as divinas advertências, conforme Amós capítulo 2, versículo 5, também Amós capítulo 3, versículo 6, Isaías capítulo 6, verso 11. E nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ouvir a voz do nosso Deus. A destruição do templo e morte por ignorar a voz do nosso Senhor. O povo foi levado ao cativeiro para a Babilônia e o templo foi destruído. Além disso, 1/3 dele morreu de fome e de peste, ao passo que outro terço morreu pela espada. Assim, nós precisamos entender tudo aquilo que o Senhor Ele quer trabalhar na minha vida, quer trabalhar na tua vida. Então, quando a gente olha e vê um chamado do Senhor, e esse chamado do Senhor é para reconstruir o templo. Nós estamos falando não somente de templo, o templo do Senhor ali em Jerusalém, mas também o templo do Senhor na minha vida, dentro de mim, dentro de você. Muitos de nós temos destruído o templo do Espírito Santo e o Senhor quer que nós venhamos crescer na graça e no seu conhecimento. Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falar: Senhor, eu preciso que o Senhor venha reconstruir tudo que está dentro de mim, pois somente o Senhor pode fazer infinitamente mais do que eu tenho pedido, do que eu tenho pensado. Então nós precisamos colocar a nossa vida no altar. A vida espiritual do povo pós-exílio não era boa, pois ele não sentia falta do lugar de reunião para adorar ao Senhor por meio do profeta Ageu. Deus cobrou do povo, desse povo rebelde, a reconstrução do templo que o exército babilônico havia destruído. Muitos estavam interessados em reconstruir ou construir as suas próprias casas. Diz o Senhor que eles estavam enfeitando, apanelando, né? Estava aí com os mimos dentro dos seus próprios lares, né? E esquecendo da casa do Senhor. Nós precisamos então voltar ao primeiro amor, olhar para as coisas de Deus, pois o Senhor está dizendo: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas.
É isso que o Senhor tem requerido de mim, é isso que o Senhor tem requerido de você. Deus levanta homens para realizar a sua obra. O povo pós-exílio se dedicou, aleluia, às suas próprias tarefas, dos seus lares, das suas casas, dos seus cuidados, e descuidou e não deu valor à casa do Senhor. Após a repreensão divina, Deus levantou homens fiéis para reconstruir o templo. Zorobabel, o governador, Josué, o sumo sacerdote, e o resto do povo. Ageu capítulo 1, versículo 12. A Bíblia revela que Deus está com os que trabalham segundo o seu propósito. Ageu capítulo 2, versículo 4. Nós precisamos então buscar ao Senhor e falar: Senhor, trabalhe em mim, pois eu quero ser um instrumento usado por ti. O desejo das nações e a glória da segunda casa. Conclamamos o povo a se levantar para construir o segundo templo. E por intermédio do profeta de Deus, descreveu como seria esse avivamento espiritual. E virá o desejo de todas as nações, e encherei esta casa de glória. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Deus usa Ciro para libertar o povo do cativeiro. Ciro não era filho de Israel, não era servo de Deus, ele era o rei da Pérsia. Quando nós olhamos aí em 550 a 530 a.C., 20 anos aí antes, esse período em que Ciro aí foi levantado pelo Altíssimo Deus de Israel para executar os seus planos de libertação do povo de israelita que se achava no cativeiro babilônico. Promessas de Deus a Ciro. Foi tão importante o papel de Ciro que o Senhor o chamou de seu ungido, fazendo-lhe promessas tão grandes que só foram vistas em relação a homens verdadeiramente chamados para realizar seus divinos propósitos. Isaías capítulo 45, do versículo de 1 a 3. Ciro liberta Israel do cativeiro logo no início do seu reinado. O rei Ciro ouviu o chamado de Deus para executar a grande missão de libertar Israel, cumprindo as profecias que anunciavam o fim do cativeiro, conforme Jeremias capítulo 25, versículo 12, Jeremias capítulo 29, 10. No primeiro ano de Ciro, 538 a.C., ele cumpriu o que Deus colocou em seu coração, conforme também está em Esdras capítulo 1, 2 e 3. A conclusão do templo com a graça de Deus, por meio de Ciro, levas de israelitas voltaram a Jerusalém e começaram a reconstruir o templo, conforme está em Esdras capítulo 4, versículo de 1 a 5, em 520 a.C. O templo encontrava em ruínas. Com a bênção de Deus, o segundo templo, ou seja, a segunda casa, foi concluída em 516 a.C. Mas houve um grande avivamento, com consequência da intervenção de Deus na história de Israel. Esdras capítulo 6, versículo 16 ao versículo 22. Nós precisamos entender que Deus ele tem intervido, Deus tem entrado com providências, Deus tem feito maravilhas. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual é a tua luta, não sei o que você tem sentido nesses dias atuais, mas eu quero te dizer que Deus ele pode restaurar, Deus ele pode fazer. Deus é um Deus que entra com providências, Deus é um Deus que ministra poderosamente em nós. Ele aviva a minha vida, ele aviva a tua vida, e nós precisamos experimentar. Porque céus e terras passarão, mas a palavra do nosso Deus, ela não há de passar. Nós precisamos entender que Deus ele tem prazer na minha vida, Deus tem prazer na tua vida, Ele quer fazer infinitamente mais. Então a necessidade de um avivamento espiritual, a inércia de muitas igrejas só pode ser
abalada por meio de um verdadeiro avivamento espiritual. Infelizmente, há uma tendência natural, histórica, para o predomínio de uma liturgia espiritual no meio do povo de Deus, ou que outrora foi poderosamente avivada. Assim, presenciamos o crescimento da frieza, da mornidão, e essa mornidão espiritual sobre os corações de um povo ou de uma igreja local. Há lugares em que décadas atrás o percentual de cristãos e de igrejas era elevado. Nos últimos anos, esse percentual vem caindo. Hoje o fechamento de igrejas é uma realidade. E eu não quero aceitar isso de jeito nenhum, meu amado irmão. Eu tenho trabalhado há 8 anos e tenho clamado ao Senhor. Eu tenho vivido uma vida de devoção ao meu Deus. Eu tenho levantado às 5h30 da manhã para orar, para clamar, muitas vezes para fazer live. Eu faço essas lives na parte da manhã, na parte da tarde eu estou disposto a sair para trabalhar, porque eu trabalho secularmente. Muitas vezes eu chego cansado, tem culto, faço os cultos também, transmito pelas lives, faço as minhas obrigações de visitações. Mas nós precisamos do nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos colocar à disposição desse Deus Todo-Poderoso. Nós não podemos concordar com esse esfriamento espiritual, com essa mornidão. Nós não podemos concordar, meu amado irmão. Nós precisamos viver uma vida a qual o Senhor tem nos chamado, porque assim como o Senhor nos tirou do império das trevas, quantas pessoas estão vivendo caídas em becos, em sarjetas. Muitas pessoas estão aí vivendo, tronando Satanás. Nós precisamos destronar Satanás, nós precisamos arrebatar essas pessoas do charco de lodo e trazer para a presença do Deus de Abraão, do Deus de Israel. Nós precisamos saquear o inferno e povoar o céu. É isso que Deus quer. Nós precisamos, meu amado irmão, minha amada irmã, estar colocando a nossa vida no altar. Com o avivamento, é uma necessidade. Nós precisamos olhar para Israel. Esse avivamento era uma necessidade. E nos nossos dias, assim como nos dias de Ciro, hoje é a necessidade da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O avivamento pentecostal é uma necessidade para hoje. Qual dos leitores tinha bastante conhecimento bíblico antes de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Ou quantos conhecia bem o Espírito Santo? Assim também grande parte das igrejas tradicionais são como os seduceus, quando representantes deste grupo questionaram a Jesus acerca da ressurreição. O mestre lhe respondeu: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder do Espírito Santo de Deus. A minha opinião é que vocês não podem conhecer as Escrituras em parte do poder de Deus. O conhecimento puro e simples da letra pode levar à morte, mas o Espírito vivifica. Eis a razão de estarem os pentecostais na linha de frente da batalha contra os liberais, que são a verdade anti-sobrenaturalistas. Nós precisamos, meus amados irmãos, colocar a nossa vida no altar. Os secularistas, as doutrinas da nova era e todas as forças anticristãs, conhecidas ou não, Orton, Stanley, avivamento pentecostal, as origens, o futuro maior movimento espiritual dos tempos modernos. Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, buscar ao Senhor. Nós precisamos, amados irmãos, colocar ao Senhor em primeiro lugar. Falar: Senhor, eu necessito de uma vida santa, de uma vida casta. Eu necessito ver a tua obra crescente. Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falar: Senhor, tenha misericórdia da tua igreja, porque assim como, aleluia, o Senhor morreu e reviveu, ainda que a igreja esteja morta, ela pode reviver
nos dias atuais, a qual nós estamos passando por uma grande apostasia e esfriamento espiritual. Amém? A minha amada irmã Luísa Ventura, seja bem-vinda em nome de Jesus. Amém? Seja bem-vinda no nosso meio nessa manhã também. Edilamar Oliveira, Deus esteja te abençoando aí, bom dia. Que Deus esteja derramando a graça do seu poder sobre os meus amados irmãos. Mais uma vez, já passam de 1000 amados irmãos aqui. E o Senhor esteja abençoando a cada um de vocês. Eu estive fazendo uma live mais cedo aí, quando nós estamos vivendo a historicidade da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tinha mais de 1000 pessoas, agora novamente mais de 1000 pessoas. Que Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês aí. Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja presente, fazendo uma obra magnífica na vida de cada um de vocês. E Dilamar Oliveira está dizendo: ore por mim, pastor. Orarei sim. Daqui a pouquinho nós estaremos orando aí, clamando ao Senhor. Que Deus esteja abençoando aos meus amados irmãos e irmãs também. A paz do Senhor Jesus também. A minha amada irmã. Aleluia, glórias a Deus. Marina Salles Andrade, que Deus esteja te abençoando aí. Seja bem-vinda. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Pastor Carlos hoje começou a fazer essa live às 6 da manhã. 6 da manhã nós fizemos uma live e agora também às 7 horas da manhã nós começamos outra live e praticamente nós estaremos já terminando. Eu estou na conclusão aqui. Nós vimos aqui a respeito da escola dominical, né? Essa escola dominical, nós estivemos aqui trabalhando sobre o avivamento espiritual. É a primeira lição. Essa primeira lição é de 1º de janeiro de 2023. Nós estamos aqui trazendo para aqueles que não viram essa lição. Nós estamos aqui trazendo essa lição e nós estaremos, amados irmãos, colocando em dia a respeito da escola dominical aí desse ano, né? Diz a diaconisa Dacília, nós já estamos no 2º trimestre e nós precisamos aí concluir todo esse trabalho e nós estaremos aí colocando em dia a escola dominical deste ano de 2023, amém? Então nós estamos aqui trazendo essa lição. O pastor Carlos, ele teve um tempo aí doente, e foi um tempo assim muito difícil, mas nós estaremos colocando tudo em dia aí, tá, diaconisa Dacília? Para que Deus esteja operando aí maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Então a conclusão aqui diz assim: quando o povo de Deus se encontrar em situação de frieza espiritual, a vontade divina é a de sempre reacender a chama que está se apagando. Se for preciso, ele usará uma crise para isso. Usará circunstâncias diversas para levar o seu povo ao deserto, a fim de falar ao seu coração. A sua exigência, porém, é que seu povo, aleluia, se humilhar, buscar a sua face, se converter dos seus caminhos, se converter dos seus maus caminhos. Então, o avivamento espiritual não tardará. Nós precisamos aí, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, colocar a vida no altar. Então, temos perguntas e respostas aqui. O que é avivamento espiritual? Você sabe o que é um avivamento espiritual? Avivamento espiritual é uma intervenção de Deus. E eu oro, eu clamo que Deus venha intervir pela minha vida, pela tua vida, que Deus venha fazer infinitamente mais sobre a minha vida e sobre a tua vida, que Deus possa operar maravilhosamente, que nós possamos ser uma bênção nas mãos do nosso Deus. Também, qual a pré-condição para o avivamento? A existência de uma situação de crise espiritual e moral. Então, nós temos um momento propício para um grande avivamento da igreja. Aqui no Rio de Janeiro, mais precisamente no local onde eu moro, em Cascadura, Rio de Janeiro, nós estamos com 10 igrejas reunidas para louvar, para engrandecer, magnificar o nome do nosso Deus. E nós estamos nos reunindo
orando, clamando de igreja em igreja. Nós deixamos as barreiras de lado, as barreiras denominacionais, e nós estamos orando uns pelos outros. Nós, pastores da Igreja Assembleia de Deus, pastores da Metodista, pastora da Casa de Refúgio, pastora da Igreja Batista, pastor da Igreja Valdir Jaboque, pastor da Efraim, pastor da Igreja Cairós, pastor da Igreja Espaço da Paz, nós estamos todos reunidos num só propósito, para buscar o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós já estamos experimentando esse avivamento que Deus tem nos dado. Nós já estamos experimentando esse amor grandioso, que quando o irmão falta nessas reuniões, nos faz tanta falta, e a gente ora, a gente clama, a gente tem experimentado desse Deus tão maravilhoso. Amém? Então, quais são as condições para o avivamento? Diz o Senhor: a humilhação diante de Deus, oração, busca pela face do Senhor, conversão sincera dos seus pecados. Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, colocar a nossa vida no altar do Senhor. Fala: Senhor, eu conheço a tua palavra, eu conheço aquele versículo que diz: se o meu povo, ele se humilhar e buscar a minha face, eu ouvirei do alto céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Também diz o Senhor: todo aquele que se humilhar será exaltado, e todo aquele, aleluia, que por mais que se exalte, ele será humilhado. Nós precisamos então nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que ele em tempo hábil venha verdadeiramente fazer de mim um homem maravilhoso para o seu trabalho, uma mulher maravilhosa para o trabalho do Senhor. Nós precisamos então, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, colocar a nossa vida no Senhor. Amém? Glórias a Deus. Então, por que o povo de Israel foi para o cativeiro na época de Ageu? Por ignorar a voz do Senhor, o povo foi levado em cativeiro para a Babilônia. Porque o Altíssimo escolheu Ciro, o rei da Pérsia, para executar a grande missão de libertar Israel, cumprindo as profecias que anunciavam o fim do cativeiro. Deus precisa, amados irmãos, ouvir, aleluia, o meu clamor, precisa ouvir o teu clamor, para cessar esse tempo ruim. Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, buscar a presença desse Deus que tem cuidado de mim, que tem cuidado de você. E Ele fará maravilhas na minha vida, fará maravilhas na tua vida. Então, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja pronto para ouvir a voz de Deus. Esteja pronto para colocar a sua vida no altar daquele que vive e reina para tudo sempre. Amém? Então que Deus esteja te abençoando aí, que Deus esteja operando maravilhosamente na sua vida e na vida de todos os seus. Não vamos deixar a peteca cair, não vamos nos enrolar, nos embaraçar com o negócio dessa vida, mas vamos colocar a nossa vida no altar daquele que vive e reina para todos sempre. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por esta manhã, mais uma vez, Senhor Deus, nós te damos graça, Senhor Deus, mais uma vez, ó Pai, nós colocamos a nossa vida no teu altar, Senhor Deus, para que as tuas mãos potentes estejam sobre nós, ó Pai, que nós possamos, ó Pai, ser uma bênção nas tuas mãos, ó Pai, venha, Senhor Deus, fazer de nós instrumentos, ó Pai, teus, ó Pai, onde quer que estejamos. Então, Senhor Deus, fala poderosamente, nos ajuda, Senhor Deus, para, Senhor Deus, que a tua obra, Senhor Deus, na nossa vida seja eficaz. Ministra sobre nós com teu poder, com a tua unção, Pai, para que possamos ser uma bênção nas tuas mãos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde, que sejamos uma bênção diante desse Deus aí. Então, mais um trabalho realizado aí, um trabalho feito com intensidade, com carinho, com amor, com dedicação diante desse Deus que tudo pode. Amém? Amanhã nós estaremos novamente, amanhã não, hoje à noite, né?
hoje tem culto da família. Eu quero te convidar para que você esteja conosco hoje às 19 horas. Deus irá trazer um pregador aí, pode ser o pastor Carlos ou pode ser alguém que o Senhor venha trazer aí, e trazendo Deus a este púlpito, Deus vai estar usando para que venha verdadeiramente poder aí ministrar na tua vida uma obra assim maravilhosa, que Deus esteja operando aí de uma forma abundante, de uma forma transbordante. Então esteja conosco às 19 horas. Pastor Carlos costuma começar mais cedo, pelo menos aí às 18h30, né? Para estar em oração, para estar clamando a Deus. Esteja aí também tendo esse tempo oportuno de receber essa oração aí de Deus. Então que Deus esteja fazendo infinitamente mais na sua vida, na minha vida, que nós possamos ser uma bênção nas mãos desse Jesus que tanto nos ama, amém? Deixa eu estar orando também para Edilamar Oliveira, né? Pastor diz assim: ore por mim. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toma Edilamar Oliveira nas tuas mãos, ó Pai. Resplandece a tua glória, Senhor Deus, sobre, aleluia, a pessoa, Senhor Deus, que tem clamado ao Senhor, que tem colocado a sua vida no altar, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, resplandece, Senhor Deus, da tua presença santa, Senhor Deus. Atende, Senhor Deus, o clamor do teu filho, ó Pai, da tua filha, Pai. Faça, Senhor Deus, resplandecente, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, a tua glória, Senhor Deus, para que a manifestação do teu Santo Espírito, ó Pai, esteja cuidando de todas as suas necessidades. Assim, Senhor, nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Então estenda as tuas mãos para estar recebendo a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós, que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém e amém. Amém? Um abração do pastor Carlos aí, que o Papai do Céu esteja aí, fazendo infinitamente mais do que nós pedimos, do que nós pensamos. Amanhã nós estaremos juntos novamente. Se pastor Carlos for trabalhar aqui em Cascadura, pastor Carlos tem aí um tempo hábil de dar uma lição e também fazer aí o trabalho a respeito da historicidade da igreja. Se for trabalhar mais longe, fica mais difícil, mas nós estaremos aí à disposição da obra do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, fica com Deus, Deus abençoe. Eu agradeço pela presença de cada amado irmão, de cada amada irmã, que Deus esteja aí operando magnificamente na sua casa, na sua vida, na vida de sua família, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz.